Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e acordaram sobre lhe dar dinheiro. Ele concordou e procurava uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a refeição da Páscoa, para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá, como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo vocês um reino, como meu pai o designou a mim, para que possam comer e beber à minha mesa no meu reino e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Então, Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam. Ele lhes disse: Agora, porém, se vocês têm bolsa, levem-na, bem como o saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: Ele foi contado entre os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. O que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente. Ele respondeu. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orem para que vocês não caiam em tentação. Então, afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Então, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita.
Jesus, porém, respondeu: Basta. Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Em seguida, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vieram procurá-lo: Acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Contudo, ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram-lhe os olhos e diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? Então, dirigiam-lhe muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. Diga-nos se você é o Cristo, exigiram. Jesus respondeu: Se eu lhes disser, não crerão em mim, e, se eu lhes perguntar, não me responderão. Contudo, de agora em diante, o Filho do Homem está assentado à direita do poderoso Deus. Perguntaram-lhe todos: Então, você é o Filho de Deus? Vocês dizem que eu sou. Respondeu. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Ouvimos dos próprios lábios dele.